Palavra e Família com uma convidada muito especial, que é a nossa filha, Michele. Eu sou Davi. Eu sou a Carol. E hoje vamos tratar de um assunto que muitos pais, especialmente, têm lidado na vida dos seus filhos, mas não somente as crianças. Todos nós lidamos com questões de medo e algumas pessoas de uma forma bem intensa. Então, queremos conversar um pouco com a nossa filha sobre isso, porque ela, de fato, passou por fases como criança e como mãe de 6 filhos também lida com isso. Você lembra alguma coisa das experiências da Shelly? Tem uma que é um pouco engraçada, né? A Shelly tinha, tem até hoje, né? Um pouco medo de ganso. E quando ela era bem pequena, à noite, ela fala, não posso dormir, não posso entrar no quarto. Mas por que, Shelly? Tem um monte de ganso dentro do meu quarto. Obviamente, não tinha. Mas era noite após noite, a gente fala, então uma noite o Davi falou, então nós vamos entrar lá, vamos matar todos os gansos. E nós entramos lá, só com os dedos, né? Pronto, Shelly, não tem mais ganso, pode dormir. E ela dormiu. E, Shelly, você tem lidado com isso também, na questão de alguns dos seus filhos. Pode falar um pouco disso e depois a gente conversa mais? Sim, na minha vida eu lutei com isso desde pequena, como minha mãe falou, e tive alguns períodos bem intensos de medo. Às vezes, muitas vezes à noite para dormir, mas até às vezes de simplesmente sair de casa para ir brincar na casa de uma amiga, ou passar a noite na casa mesmo de primos, essas coisas. Eu tinha bastante medo. Então, foi uma coisa que eu fui lidando ao longo da minha vida. Mesmo como adolescente, eu tive medo principalmente na área de dúvidas da salvação e esse tipo de medo. E hoje em dia, eu também tenho filhos que lutam com isso e muitas vezes também nesse período da noite que parece que o medo bate mais forte. Quais são algumas das áreas, por exemplo, que seus filhos têm lutado com isso? Já tivemos esses medos do escuro, medos da morte, medos de dúvida da salvação, se morrer, se vão para o céu ou não. São uma das áreas. Agora, Shelly, existe o medo verdadeiro, né? Tem algo de perigo, uma coisa. É normal ter medo, mas como discernir entre o medo verdadeiro e aquilo que é só para chamar atenção, é uma desobediência, ou quer protelar alguma coisa? Como é que discerne entre os dois? Eu acho que é uma área difícil, a gente nem sempre vai ter certeza, mas eu sei que primeiro você tem que conhecer bem o seu filho. Isso já vai ser uma boa indicação se é um medo mais real ou se é uma coisa que é só para chamar atenção. Eu acho que também exige muita compaixão da nossa parte, porque é um sentimento verdadeiro que estão passando, uma coisa difícil, mesmo se o medo em si não é uma coisa verdadeira, que eles estão com medo, mas o sentimento é real. Mas também temos que lidar com firmeza, às vezes, porque mesmo tendo um medo verdadeiro, isso não é desculpa para desobedecer ou para pecar. Então, lidando com essas áreas diferentes. E como vocês têm trabalhado o processo? Uma criança que está constantemente chamando os pais à noite, chorando. Como nós lidamos tanto com os medos dos nossos filhos, mas vamos ser bem honestos, nós mesmos, ansiedade, preocupação, medos reais e irracionais. Um resumo, talvez, do processo, como é que nós renovamos a mente e lidamos com essas questões? Bom, primeiro, acho que ajuda a saber do que estão sentindo medo, né? Isso já vai dar um norte de como você vai trabalhar. Isso na nossa vida também. E, como disse, né, tem medos reais e tem os medos que são mais irracionais. Mas com os medos que são... vou dar um exemplo, né? A gente trabalhou com um dos nossos filhos um período que era muito medo da morte. E cada vez para dormir, será que essa criança ia morrer ou será que um dos pais ia morrer? E sempre tinha esse medo. E
para ela, não era um medo completamente irracional, embora todo mundo era saudável em casa, mas nossa família já tinha passado pela morte da minha sobrinha, né, que meus pais já compartilharam, de 2 anos. O nosso filho tinha vivenciado isso. E também, logo após, teve a pandemia, que o mundo todo estava com medo. Então, tinha coisas que estavam acontecendo ao redor e que afetou esse medo que, para ela, era um medo real. Então, a gente não pode menosprezar esses medos, mesmo que parecem ser uma coisa que não vai acontecer, ou é improvável acontecer. Mas sempre levar a criança e a nós mesmos a lembrar das verdades da Bíblia, o que Deus fala. Eu acho que uma coisa que, às vezes, a gente tem a tendência de fazer como pais é prometer algo que a gente não tem o poder de cumprir. Nós não somos Deus. Então, eu não posso falar para o meu filho que eu nunca vou morrer. Eu não vou lutar com um câncer, talvez, ou um acidente de carro. Pode acontecer. A gente sabe que isso acontece na nossa vida. Acho que é interessante também o fato de que Deus nem sempre remove o medo ou a causa do medo. Eu penso em Jesus no jardim do Getsemane, e ele quer demais que o Pai retirasse dele o cálice da morte e da ira do Pai contra o pecado, e Deus não retirou nem o medo, nem a causa do medo. Então, nem sempre é pecado ter medo. Acho que é importante ressaltar isso também. E nosso alvo com os nossos filhos é levar eles a ter uma confiança em Deus, em Cristo, que é maior do que os nossos medos e que realmente podemos confiar, que as promessas dele sempre serão cumpridas. Então, é um campo de batalha. Para algumas pessoas vai ser bem mais difícil do que para outras, e pode ser uma batalha que vai durar grande parte da vida. Mas queremos levar a confiança em Deus. E como a gente faz isso? Lembrando usando versículos. A gente, às vezes, decora com as crianças versículos que são pertinentes ao medo que estão lidando. Alguns que a gente tem usado na minha vida, eu lia bastante como adolescente, criança, Salmo 91, quando eu tinha medo à noite para dormir. Outro versículo que mais recentemente tenho usado com os meus filhos é esse aqui, de Salmo 139, 11 e 12. Para dormir à noite, que fala assim: se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti as trevas e a luz são a mesma coisa. E a gente usa isso para lembrar as crianças que a noite para nós é escura, mas para Deus não é. Ele vê tão bem a noite como vê durante o dia. E Ele que está com elas durante essa noite. Então, é uma das coisas que a gente tem usado. E quanto a medo irracional? Assim... assim, imaginação fértil da criança, como lidar com isso? De novo, lembrando que o medo em si, a gente quer levar para Cristo. Então, a minha filha pequenininha tem medo de leão no quarto dela, que não existe aqui. Então, a gente ora com ela. Vamos orar para Deus te proteger dos leões. Porque o fato é que, embora o medo em si seja irracional, a emoção do medo é real para a criança. Então, há compaixão, mas, ao mesmo tempo, precisa falar a verdade, e a ideia de renovar a mente com as verdades do Evangelho, como você tem trabalhado em todo esse processo. E eu acho que isso é interessante também, porque a gente não consegue parar de pensar no medo se a gente só fica pensando no medo. Tem que colocar outra coisa na nossa mente. Então, isso também a gente usa música, às vezes, à noite, tocando música para elas pensarem em outras coisas, hinos, às vezes livros, que depois eu posso mostrar alguns que a gente tem usado também, para tentar tirar o pensamento focado naquilo que a gente tem medo e pensar nas verdades que Deus tem. Que é interessante, o processo bíblico de santificação
envolve despedir-nos do velho homem, das coisas do passado, revestirmos-nos do novo homem. E Efésios 4 diz isso pela renovação constante da nossa mente. Então, acho que esse processo todo. Você trouxe esses livros, pode falar um pouco sobre alguns recursos, tanto para as crianças como para os adultos? Sim, esse chama O Esconderijo de Zoe. É uma história sobre um ratinho, mas ela que está lidando com o medo. Então, é uma história bem bonitinha para criança pequena, mas que vai lidando, usando versículos bíblicos também, sobre como lidar com os medos. E essa, Laura Sai do Casco, fala mais da área de timidez, que também é um tipo de medo. Então, é bem legal também. Tem vários nessa série que lidam com outras coisas, ira e... Você sabe, a casa publicadora aqui? Fiel, Editora Fiel. Editora Fiel. Então, é uma série bem legal. Você comentou sobre um livro para adultos, também lidar com o seu medo. Sim, tem um livro por Edward Welsh que chama Medo e Fuga. Eu acho que saiu mais recentemente. E vai explicando e lidando com vários tipos de medo que podemos sentir também como adultos. Mas tem verdades que são verdades para todo mundo. Muito bom. Não é um assunto fácil, mas como pais muitas vezes lidamos com isso e como pessoas também. Em tudo, a renovação da mente pelo evangelho.